Muitas descobertas misteriosas foram feitas nos desertos ao longo dos anos. Como os arqueólogos e cientistas explicam os mistérios desse mundo de areia que nos são tão estranhos, nos quais prevalecem temperaturas insuportáveis durante o dia e congelantes à noite. A humanidade pode resolver os enigmas que os desertos protegeram cuidadosamente ao longo dos milênios e que agora estão se apresentando vagarosamente. Hoje eu vou te apresentar as 10 descobertas mais incríveis já feitas no deserto. Civilização perdida no Saara. Uma equipe de arqueólogos que conseguiu fazer escavações no Saara, financiados pela União Europeia, encontrou os restos mortais de um povo perdido na parte líbia do Saara. Pesquisadores na Universidade de Leicester conseguiram usar imagens de satélite para mostrar que haviam mais de 100 aldeias fortificadas com estruturas semelhantes a fortalezas, bem como várias cidades maiores com sistema de irrigação, cemitérios de pedras e poços, que podem ser datados de 1 a 500 depois de Cristo. Esses são os restos de um antigo povo berbere. Parece que esse povo é historicamente mais importante do que se pensava, porque eles eram muito mais progressistas do que outros povos da época. A queda do P-40 Kitty Hawk. Em 2012, foi encontrada uma aeronave de combate UF-P-40 Kitty Hawk, que caiu no Saara durante uma turbulência na Segunda Guerra Mundial. Ela está extremamente conservada no deserto desde 1942. A aeronave foi perfeitamente conservada e é um testemunho da época. Mesmo a tecnologia ultrapassada, funciona parcialmente. Uma sensação na história da aviação. O Lago Gafsa. Também conhecido como Lago Misterioso, o Lago Gafsa apareceu misteriosamente em 2014 na estrada Onlarias, a 25 km da cidade de Gafsa, na Tunísia. A origem ou formação do lago ainda é desconhecida. A explicação mais provável é que um terremoto leve destruiu as rochas em cima do lençol freático, fazendo que incontáveis metros cúbicos de água fossem parar na superfície. Desde a descoberta do lago, ele se tornou uma atração para os locais e uma sensação turística internacional. Os viajantes se banham e mergulham no lago. A área é muito rica em fosfato, o que faz a possibilidade da água ser tóxica. Embora não haja uma proibição para o banho no lago, os resultados dos testes para uma possível radioatividade no lago ainda estão pendentes. Vidro do deserto libanês. Existem várias teorias sobre o surgimento do vidro do deserto da Líbia. Supõe-se que o vidro provavelmente se formou devido ao meteorito que caiu no norte da África, cerca de 28 a 30 milhões de anos atrás. A alta pressão e altas temperaturas derreteram a areia e o vidro pôde ser criado, quando esfriou lentamente durante o voo. Outra teoria é que uma explosão vulcânica seja responsável pela criação do mesmo. Atividades vulcânicas são frequentes, especialmente no nordeste do Saara. O vidro do deserto contém 98% de lecatelita, um vidro de quartzo natural, e foi usado como ferramenta de caça durante o período neolítico. O olho da África, também chamado de olho de boi ou olho do Saara. O olho da África é uma estrutura de superfície geológica em forma de anel, semelhante a uma cratera, e se localiza na Mauritânia, no Saara Ocidental. O diâmetro total do olho da África é de 45 km. Ele tem apenas alguns metros de altura e consiste principalmente de rocha sedimentar. Inicialmente, presumiu-se que era uma cratera de meteorito, mas as rochas de impacto que se formaram quando o meteorito atingiu a superfície da Terra estavam ausentes. O monte circular também pode ter sido criado em uma explosão vulcânica. No fim das contas, a sua origem não foi esclarecida e os cientistas ainda não entraram em consenso. A estrutura é relativamente fácil de ser vista do espaço e é por isso que é usada pelos astronautas como um ponto de referência durante as missões espaciais. Solo marciano no Saara. No deserto africano, os beduínos descobriram uma pedra que consiste em solo marciano e tem mais de 4 bilhões de anos, segundo um laboratório americano. Assim,
a pedra do meteorito é um pouco mais jovem que o nosso sistema solar e dá à humanidade uma visão valiosa da juventude do planeta vermelho. Devido à natureza da pedra, os pesquisadores chegaram à conclusão que Marte formou uma crosta superficial nos primeiros 100 milhões de anos após a sua formação, e que essa crosta é tão antiga quanto a crosta mais antiga da Terra e da Lua. Os cientistas foram capazes de encontrar cristais de zircônio dentro da pedra, o que sugere que a primeira crosta marciana deve ter sido derretida. Isso, por sua vez, fornece indicações sobre o clima inicial de Marte e a sua importância para a possibilidade de vida. Costa e esqueleto no Mar da Namíbia. A costa esqueleto está localizada no norte da Namíbia e se estende de Swakopmund a Kumenei, o rio fronteiriço no norte da Angola. Geograficamente, pertence ao deserto do Namibe. Do ponto de vista de um geólogo, grande parte da costa do esqueleto é uma das paisagens mais antigas do mundo. Grandes peças têm até 1,5 bilhão de anos de idade. O nevoeiro e as correntes imprevisíveis, graças à corrente de Benguela no norte, moldaram a costa de uma forma incomparável e a tornaram muito perigosa para os navegantes durante séculos. Incontáveis naufrágios se encontram perto da costa e da praia, o que ressalta a periculosidade da área para os navios. A população local descreve a região como a terra que Deus criou com raiva, e os marinheiros portugueses batizaram o local de Porta do Inferno, pois se um tripulante conseguir se salvar em terra quando seu navio se afundasse, ainda assim morreria, pois a extrema seca do deserto despovoado o aguardava, e na maioria dos casos ele não teria chance de sobreviver e morreria de sede muito rapidamente. Por esse motivo, não é surpreendente que o litoral seja conhecido como Costa do Esqueleto, devido aos incontáveis naufrágios e restos humanos. Hoje, a região é um parque nacional e se tornou um eldorado para os pescadores, devido à abundância de peixes. Raro local de sepultamento descoberto em caverna africana. Uma equipe liderada por um geoarqueólogo e um explorador de cavernas descobriu um raro local de sepultamento na África. O cemitério subterrâneo do século XIV foi descoberto em 2008, nas profundezas da floresta tropical do Gabão, no centro-oeste da África, ao longo da costa atlântica. Centenas de artefatos foram encontrados espalhados entre os restos humanos no fundo da caverna. Os arqueólogos acreditam que essas descobertas contribuirão para o quadro geral do desenvolvimento histórico na África, sobre o qual pouco se sabe. Essa descoberta única na África, já que praticamente não há vestígios humanos no continente e os pesquisadores estão agora aprendendo um pouco mais sobre as condições de vida da antiga população da África Central. Os artefatos incluem 30 esqueletos humanos, bem como dentes de hienas e panteras. Além disso, foram encontrados restos de ferro em formas de facas, machados e pontas de lanças, bem como pulseiras e enfeite de colarinho, e dessa forma fornece informações valiosas sobre a cultura da época. As bibliotecas perdidas de Xinguete. Durante a Idade Média, os postos avançados do Saara costumavam estar cheios de viajantes, mercadores e peregrinos, que faziam ali muitos trabalhos. Os peregrinos são de extrema importância nesse contexto, pois compartilharam seus escritos religiosos uns com os outros e também com seus anfitriões. Esses escritos foram mantidos em lugares especiais, um deles é Xingueque, mas os raros textos em lugares como Xingueque estão em perigo. Xingueque é uma cidade no planalto de Adraar, na região de Ardar, no norte da Mauritânia. Embora a área seja habitada por pessoas há milhares de anos, Xinguete tornou-se conhecida na Idade Média por seu status de centro comercial. Como um dos poucos postos avançados do Saara, também se tornou um ponto de encontro para os peregrinos da região, que estavam a caminho da cidade sagrada de Meca. Uma consequência disso foi o estabelecimento de bibliotecas para guardar os textos religiosos, que eram deixadas por esses peregrinos durante sua jornada. Hoje, apenas poucas dessas antigas bibliotecas permanecem intactas. Por isso, são de grande importância histórica. Mesmo assim, é uma corrida contra o tempo,
já que a maneira como esses manuscritos são preservados não impede a deterioração. Essas bibliotecas não armazenam não só manuscritos religiosos, mas também obras das áreas de astronomia, direito e matemática. Isso pode ser explicado pelo fato de que Xinguete também ter sido um centro de atividades intelectual em seu apogeu. O que achou dessas descobertas incríveis? Já conhecia alguma delas? Deixe um comentário dizendo o que achou. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.